Seguimos nessa terça-feira com a última rodada da fase de grupos da Euro, rodada extremamente decisiva, e temos jogos muito interessantes do grupo D e do grupo C para definir classificados e também os eliminados. Classificados na primeira e na segunda colocação e quem sabe na terceira colocação, dependendo do saldo de gols principalmente. Tá? Vamos falar sobre França e Polônia, um jogo que se encaixa muito bem na questão do estilo, principalmente da seleção do Deschamps, da França. Holanda e Áustria no mesmo grupo, onde as duas seleções podem se classificar com um empate, mas eu não sei muito bem se vai ser um jogo de comadre, porque a Holanda tem chance de ficar com a primeira colocação, sabendo que a França tem bastante favoritismo contra a Polônia, a Holanda seria de bom tom, né, vencer a seleção da Áustria. O problema é, muito provavelmente o saldo vai definir essa primeira colocação, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso ao longo dessa análise. No grupo da Inglaterra, todas as seleções precisam vencer. A Inglaterra precisa vencer porque o primeiro lugar do grupo concede à Inglaterra um adversário mais acessível. E cá entre nós, a Inglaterra não está jogando isso tudo. É a favorita ainda nas casas de apostas, nas exchanges, para vencer o confronto, mas cá entre nós não tem jogado isso tudo. Não foi nenhuma surpresa, né? A Eslovênia precisa vencer porque com 2 pontos não consegue se classificar. E com 3 pontos, dependendo do saldo, é muito arriscado. Então a vitória interessa demais. No lado da Dinamarca, é muito importante a vitória porque uma seleção na segunda colocação com apenas 2 pontos, obviamente é uma seleção ameaçada. Caso a seleção da Eslovênia venha a vencer a Inglaterra, uma situação até mais inesperada, mas pode acontecer, a Dinamarca pode ficar de fora. E o mesmo vale para a Sérvia, que se não vencer esse jogo, estará eliminado com apenas 1 ponto. E pode se classificar, mesmo que a Eslovênia vença, na terceira colocação, desde que tenha um saldo agradável. Então todo mundo desse grupo C, Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia, precisam da vitória. Na Copa América, o Peru enfrenta o Canadá. Primeiro jogo do Peru com o Chile 0-0, jogo xoxo. E o Canadá perdeu para a Argentina, então nesse segundo jogo o Canadá vai precisar vir para cima da seleção peruana e o Chile, que empatou com a seleção peruana, vai enfrentar a Argentina, que já é líder do grupo e obviamente vai tentar buscar uma classificação antecipada. Lembrando que esse confronto aqui tem aquela rivalidade, se não me engano 2015 e 2016, seguido, né? Onde o Chile foi bicampeão em cima da Argentina do Messi. Naquela época, o Messi não tinha ganhado nada com a seleção ainda, tinha praticamente abandonado a seleção, foi choro para tudo quanto é lado, lembra? Pois é, depois o Messi voltou e aí o resto foi história, né? Copa América, Copa do Mundo e tudo mais, o Messi conseguiu todos os objetivos com a seleção, mas o Chile foi uma pedra no sapato da seleção argentina. Isso aqui pode ser um confronto interessante. Além disso, vamos falar de Série B, né? Temos América Avaí, Mirassol e Santos, Ponte Preta, Ceará e Amazonas e Curitiba. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 25 de junho. Vamos começar com os jogos de seleções. Antes, aquele recado de sempre que eu vou falar para vocês nos próximos dias, que é o bônus voltado para a Sportbooks da Betfair, minha parceira. Lembrando que aqui é um canal sobre exchange, eu vou falar muito mais sobre trade do que sobre apostas Panther, mas esse bônus é muito interessante para você que gosta de trabalhar como um Panther ou trabalhar numa Sportbook, que é aquela famosa casa de aposta, tá? No primeiro comentário fixado eu vou deixar o link para essa promoção, que nada mais é que você registrando a sua conta, ou talvez até aqui nos clientes existentes, é bom testar, tem um botão de cliente existente, talvez funcione na sua conta. Toda a sua primeira aposta do dia, até o valor de R$15, se ela for perdida, será reintegrada como forma de crédito. É como se fosse um reembolso. Você pode usar o crédito de novo depois e, claro, só vai poder sacar o resultado desses créditos. Você não pode sacar esses créditos especificamente. Eu sempre gosto de indicar vocês para ler as letras miúdas, mas eu já dei uma olhada e é basicamente isso. Desde que você não burle criando várias contas, desde que você não faça cash out nessa entrada, tudo tranquilo. A sua primeira aposta do dia, durante 40 dias, será reembolsada se você perder, né? Claro, você não vai perder todas, mas é uma cobertura de até R$600, R$15 por dia durante 40 dias, beleza? Dá uma olhada, clica no link, dá uma olhada na descrição. Para você que quer ser um trader, que está se tornando um trader, está fazendo o meu curso, que tem link aqui embaixo, aí no primeiro link da descrição tem o bônus de aprendizado, que é muito mais legal, na minha opinião, tá? Que é muito legal em relação ao aprendizado do trade. Vamos falar então sobre Eurocopa. Lembrando, está chegando ao fim a fase de grupos, né? Se não me engano, na quarta-feira já acaba?
Quarta-feira... Sim, né? Sim. Na quarta-feira já acaba a fase de grupos da Euro. E aí, se eu não me engano, quinta e sexta folga, no sábado já tem couro já come nos playoffs, tá? Então, essa terça-feira, se eu não me engano, na segunda teve isso? Na segunda não teve. Então, essa terça-feira é a primeira vez que a gente vai ter 4 jogos no mesmo dia. Antes estava tendo 3, depois passou para 2 e agora 2 horários em simultâneo. Então, 2 jogos 1 hora, 2 jogos às 16 horas. Dificulta a nossa leitura? Claro, dificulta a nossa atenção. Mas tá acabando. Vai ser terça assim, quarta assim, acabou fase de grupos, tá bom? O que nós temos por aqui? Vamos interpretar classificação, estilo de jogo das equipes, conexão desses estilos de jogos para a gente poder fazer uma expectativa, um cenário um pouco mais fidedigno. Primeiro vamos falar de França e Polônia. Nesse grupo aqui, que é o grupo D, não necessariamente todos precisam vencer. Eu estou falando isso porque quando eu for falar do grupo C, vai ter uma diferença, tá? Nesse momento, a França é a segunda colocada, a Holanda está em primeiro, as duas com 4 pontos. Só que a França enfrenta a Polônia e a Holanda enfrenta a Áustria. A Polônia com 0 pontos e menos 3 de saldo, a chance da Polônia se classificar é quase zero. Por que quase zero? Pode acontecer da Polônia golear a França e com um bom saldo, porque agora ela está com menos 3, com um saldo mais próximo de 0 ou até um saldo de 1, a Polônia poderia tentar se classificar como uma das melhores terceiras colocadas. Vamos mostrar aqui, gosto sempre de mostrar essa tabelinha para vocês, dos melhores terceiros colocados. Nesse momento até a Albânia está indo, mas isso vai mudar. Estou gravando esse vídeo no domingo, tá? Então daria para a Polônia tentar essa, vamos dizer assim, essa aventura de golear a França. Mas é muito difícil. Por quê? O estilo de jogo da França é qual? Defender, recuar para contra-atacar. Mesmo um time com todo o poderio de Mbappé, Dembélé, o Camavinga no meio, eu gosto muito da seleção francesa, muito. Eu acho que o Griezmann tem jogadores assim que conseguiriam propor o jogo facilmente, mas não. A seleção francesa gosta com o Deschamps de chamar o adversário para cima para poder contra-atacar. E é assim desde o título de 2018, tá bom? Não tem muito o que discutir. Com isso, se o estilo da França é recuar para ser reativa, o que a Polônia precisa? De vitória. E o que a Polônia tem que fazer? Golear a França. Se a Polônia tem que vir para cima da França e a França vai poder jogar no estilo reativo, provavelmente teremos espaço para gols. E a França não pode abdicar desse jogo, por mais que ela não precise vencer, porque se ficar na segunda colocação do grupo, o adversário nos playoffs, nas oitavas, será um adversário mais difícil. Então, muito provavelmente nesse jogo, eu acredito num jogo para gols. Eu prefiro trabalhar gols do que a favor da França, porque o estilo da França nem sempre me agrada, ok? Nem sempre a França vai conseguir recuar para contra-atacar e vai conseguir neutralizar lá atrás o adversário para sair em velocidade, porque a partir do momento que você chama o adversário para cima, você abre um precedente de uma finalização de fora da área, uma finalização de fora da área que rebate num zagueiro e entra, um escanteio, uma quantidade maior de escanteios. É claro que quando você roubar a bola, você está preparado para o contra-ataque, mas para quem trabalha ao vivo, às vezes não vai gostar desse estilo, então o mercado de gols me agrada muito, tá bom? Eu gosto muito de pensar no cenário de 2,5 nesse jogo, certo? Para mim a França vence, mas eu vou olhar mais para o mercado de gols. A Polônia, enquanto a Polônia estiver empatando, a Polônia vai estar aguerrida. O primeiro gol já vai dar uma desmotivada, tá? Então, não busca um cenário tão esticado. Pode acontecer um 5-0, um 4-4, pode acontecer. Mas tenta não buscar um cenário tão esticado antes, sem ver o comportamento da Polônia. Porque se com 1-0 a Polônia já começar a dar uma diminuída no ritmo, porque, para conseguir se classificar tem que vencer, mas tem que vencer bem. Com menos 3 de saldo, ela vai precisar pelo menos tirar esses 3 gols aí de saldo. Se a França faz 1, ela vai ter que fazer 4. Aí a situação fica muito complexa, você entendeu? Então eu não esticaria tanto a perna. Holanda e Áustria. Esse já é um jogo que pode vir a ser um jogo de comadres. Por quê? A Holanda já é líder, mas provavelmente deva perder essa liderança se a França vencer a seleção da Polônia. Então a Holanda já sabe ali que provavelmente vai se classificar, só não pode perder, porque caso perca, dependendo da derrota do saldo, a Holanda pode se complicar em relação aos melhores terceiros colocados. Porque a Áustria tem 3.
Se perde para a Holanda, a Áustria vai para 6 e joga a Holanda provavelmente para a terceira colocação, né? Com a terceira colocação, a Holanda vai tentar disputar com os melhores terceiros colocados. 4 pontos é um negócio legal? É uma quantidade de pontos legal? Sim. A gente já viu nas Euros passadas, eu sempre gosto de falar isso para vocês, 2021. Sempre gosto de relembrar isso aqui porque é importante. No grupo A, passou a Suíça como melhor terceiro colocado com um saldo de -1. No grupo B, ninguém. No grupo C, passou a Ucrânia com 3 pontos. Se a Holanda fizer 4, já é uma possibilidade. No grupo D, a República Tcheca passou com saldo de 1, com 4 pontos. E no último grupo, que Portugal passou com um saldo de 1, com 4 pontos. Então, a Holanda perdendo esse jogo, se ela não tomar muitos gols, até pode se classificar como o melhor terceiro, com 4 pontos. Porque realmente, a maioria das seleções aqui que fez 4 pontos, vamos voltar para cá, Portugal fez 4 pontos, passou. A República Tcheca fez 4 pontos, passou. A Ucrânia fez 3, passou. E no grupo A, a Suíça fez 4, passou. Então, é quase que certo que se a seleção da Holanda perder o jogo, mas não tomar um saldo tão ruim, ela se classifica. A Áustria, nesse momento, com 3 pontos, mais um gol de saldo, não é ruim. Porque, por mais que a Áustria perca esse jogo, se ela de novo não tomar um número de gols tão alto, ela pode se classificar. Nesse momento é saldo 1. Se perder de 1-0, por exemplo, fica com saldo 0. Olhando aqui, por exemplo, naquela situação da temporada de 2021, no grupo C, a Ucrânia passou com um saldo -1. Com 3 pontos. Então, se a Áustria manter ali uma derrota de 1-0, estourando por 2 gols de diferença, né? Por 2-0, ainda dá para sonhar. Então, se a Áustria estiver atrás, ela, óbvio, vai tentar empatar o jogo, mas também não pode se expor tanto, tá? Então, você conseguiu perceber que a Holanda se classifica vencendo, empatando e pode se classificar até perdendo, desde que não perca por muitos gols. A Áustria se classifica vencendo, provavelmente se classifica empatando, porque com 4 pontos também a maioria das terceiras colocadas passa. E se perder, mas não perder de tantos, também se classifica, provavelmente. Então isso pode levar a um jogo de comadre. O que faz esse jogo ter um potencial aqui para ser um pouco mais pegado? A Holanda vencendo a Áustria, e se a França não fizer um saldo muito bom contra a Polônia, a Holanda garante a primeira colocação, que dá à Holanda a chance de enfrentar um adversário mais acessível nas oitavas. Por si só, já vale a pena vencer. Porém, dependendo da quantidade de gols que a Holanda fizer, a Áustria pode se sentir um pouco ameaçada. Com 2-0 no placar, a Áustria já vai pensar, peraí, se eu não fizer pelo menos um gol, ou se eu não buscar uma recuperação, eu vou ser eliminado. Mesmo com 3 pontos e um saldo bom, pode acontecer de outros adversários com 3 pontos passarem. Por exemplo, no grupo da Bélgica, todo mundo está com 3 pontos. Quer ver? Vamos voltar na Euro desse ano, No grupo da Bélgica, todo mundo, que é o grupo F, é o grupo E, todo mundo está com 3 pontos. Então pode acontecer, dependendo do saldo aqui, de um adversário ficar melhor que a Áustria com 3 pontos, e aí a Áustria não conseguir se classificar como melhor terceiro. Então o potencial para esse jogo abrir para gols é uma desvantagem maior. Por exemplo, a Áustria perdendo por 2-0, ou a Holanda, sei lá, fazer 3-0 na Áustria, isso pode fazer com que a Áustria acorde para o jogo. Até então, até isso acontecer, eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Para mim, pode ser que elas se abracem aqui no empate ou que seja um jogo mais under, beleza? Eu vou levar esse jogo para ao vivo e vou colocar como correção de preço. Fechou? A Áustria se mostrou muito competente no jogo contra a Polônia, organizou mesmo ofensivamente, não deu espaço para a Polônia, depois deu uma recuada, mas aproveitou o contra-ataque. E a Holanda se defendeu bem contra a França, até acho que a Holanda foi até um pouco prejudicada naquele gol anulado, se defendeu bem, mas é um time que não gosta de ficar se defendendo, é um time que gosta de propor. Então vamos ver como que vai se comportar, quem que vai ter a bola aqui. Para você que trabalha ao vivo, verifica esse fundamento, tá? Vamos falar agora do grupo C, voltando para o grupo C. Todo mundo aqui precisa vencer, basicamente a análise é essa, né? A Inglaterra precisa vencer porque, por enquanto, não convenceu ninguém. Um empate contra a Dinamarca com sabor de derrota, a Dinamarca poderia ter vencido aquele jogo. Uma vitória contra a Sérvia, que depois do gol recuou, poderia ter tomado um empate. Nada de novo na equipe do Southgate. Tudo bem o Bellingham jogando muito bem, tudo bem o Phil Foden mais maduro, tudo bem o Harry Kane mais maduro, mas ainda assim uma seleção bem abaixo, com todo respeito.
tá? Então, eu acho que a Inglaterra tem nesse jogo a possibilidade de dar uma resposta. A Inglaterra tem que vencer para, na primeira colocação, pegar um adversário mais acessível nas oitavas, mas vai enfrentar um adversário que também precisa vencer. E isso pode fazer com que o jogo tenha uma tendência para abrir um pouco mais. Nesse grupo C, eu já gosto de pensar nos 2 jogos com possibilidade para gols. Talvez para 2 gols, né? Por quê? Qual que é o grande problema da Inglaterra? Ela faz o gol e recua. No caso da Eslovênia, se ela estiver vencendo a Inglaterra por 1-0, eu também acho que a Eslovênia vai acabar recuando. Então eu tenho receio de buscar um cenário de gols muito longo. No máximo aqui eu olharia para o cenário de over 1,5. Mas o que pode fazer com que esse jogo acabe tendo um potencial para abrir? Inglaterra na frente, tendo potencial para contra-atacar, porque a Eslovênia vai sair para o jogo, e a Inglaterra querendo dar essa resposta, já que nos 2 primeiros jogos não deu. Então, quem sabe um 2,5 aqui pode encaixar bem, tá? E eu acredito numa vitória da Inglaterra? Até acredito que a Inglaterra de fato se defende bem, mas eu não vou te indicar com essa cotação baixa, tá? Prefiro olhar para o mercado de gols. Dinamarca e Sérvia. Aqui não vou te indicar nada nem para um lado nem para o outro, porque a Sérvia tem de onde tirar ofensivamente, porém a criação da Sérvia, a transição defesa-ataque e principalmente a defesa da Sérvia são pontos negativos, né? A Sérvia tem excelentes jogadores na frente, do Sam Vlahovic, Mitrovic, do Santadic, a gente sabe todos esses jogadores, mas defensivamente a Sérvia não passa confiança. E eu canso de dizer isso. E a Dinamarca tem uma boa finalização de fora da área, tem uma boa agressividade e defensivamente, acho a Dinamarca um pouco melhor defensivamente que a Sérvia. Então, existe um favoritismo da Dinamarca, mas as duas equipes precisam da vitória. Um empate aqui até pode favorecer a Dinamarca, porque ela tem um saldo 0 e vai ficar com 3 pontos, e aí daria para se classificar ou na segunda colocação, se a Inglaterra vencer a Eslovênia, ou caso a Eslovênia faça um milagre de vencer a Inglaterra, até como o melhor terceiro colocado. Mas ainda assim, é uma Dinamarca que deve vir para cima. A Sérvia precisa da vitória porque sem a vitória não consegue, com o empate não dá, 2 pontos não rola, então vai para cima com tudo. O grande problema desse jogo, o grande X da questão nesse jogo é a necessidade de vitória pode tirar a vontade de contra-atacar. Então, o mercado de gols que eu gosto de olhar aqui em Eslovênia e Inglaterra pode não aparecer tanto em Dinamarca e Sérvia, porque o objetivo é vencer. 1-0 é vitória. Então, se eu não tiver uma vontade da equipe na frente do placar de ir para cima, pode ficar complexo. Por exemplo, a Dinamarca fez o primeiro gol contra a Eslovênia na primeira rodada e fez o quê? Recuou, tomou empate. A Sérvia tomou o primeiro gol da Inglaterra e foi para cima, quase empatou. A Sérvia, no jogo contra a Eslovênia, tomou o primeiro gol. Foi para cima porque a Eslovênia recuou. O que aconteceu? Empate da Sérvia. Então, se a Dinamarca tomar um comportamento defensivo, eu não vou buscar 2 gols. Vou buscar no máximo 1. Se a Sérvia sair na frente e tomar um comportamento defensivo, eu não vou buscar 2 gols. Vou buscar 1. A não ser que algo muito diferente aconteça, que a gente tenha 2-0 no placar para uma das duas equipes. Tá bom? Então, 1,5 vai ser mais apreciado se o jogo tiver 1-0 do que o 2,5. Agora, se o 2-0 aparecer, por exemplo, no primeiro tempo ou no início do segundo, aí quem sabe o 3,5 possa entrar em questão. Tudo vai depender do comportamento da equipe que está na frente do placar. Beleza? Esse jogo eu venho para correção de preço. Na Copa América, esses 2 jogos são difíceis, principalmente o da Argentina para mim, por conta do horário, mas na Argentina tem essa risga, né, do Chile com a Argentina por conta da Copa América, onde as duas, né, o bicampeonato do Chile em cima da Argentina na final. Então a Argentina já tem aquele problema com o Chile sacaneia bastante a Argentina, mas a Argentina é campeã do mundo e atual campeã da Copa América. É favorita, mas os jogos da Argentina têm sido muito econômicos contra seleções mais fortes. Então a Argentina vem vencendo seus jogos por 1-0, 2-0, tem uma boa defesa. Então, eu vejo a possibilidade da vitória da Argentina por aqui, na minha opinião, mas não duvido que seja um jogo mais amarrado, tá? Peru e Canadá. A seleção canadense precisa da vitória, porque talvez a seleção peruana seja mais acessível do grupo nesse momento. Já perdeu para a Argentina, tem que dar uma resposta. Eu, se fosse trabalhar esse jogo, viria para uma situação, para um over 1,5. Não confio nas duas seleções, acho que são seleções frágeis, mas pela necessidade, a seleção peruana também tem necessidade, o over 1,5 me agrada, tá? Mas eu vou deixar também como jogo para correção de preço aqui, só para protocolar na nossa lista aqui do Radar Esportivo. Na Série B, nós temos América e Avaí. O América, nesse momento, é o líder da competição, o Avaí é o vice-líder. As duas equipes muito bem. O América em casa, melhor mandante, com 5 vitórias em 6 jogos.
nenhuma derrota, tomou apenas 3 gols. O Avaí fora de casa apenas uma derrota, venceu 2. No PDF de apoio a gente consegue perceber aqui que por mais que o América tenha uma campanha muito boa em casa, ele não sai tanto na frente da partida, então ele não tem tanta iniciativa, mas é uma equipe que falha pouco em marcar e ficou a maioria dos jogos sem sofrer. O time do Avaí também não tem tanta iniciativa, né? Mas é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Então talvez um jogo um pouco mais under, principalmente por ser aqui uma disputa lá de cima na tabela, não duvido, tá? Vou colocar como um jogo complementar. Mirassol e Santos. O Santos encontrou de volta, né, o caminho das vitórias depois de muita complicação, de várias derrotas seguidas. Dentro de casa o Mirassol tem 100% de aproveitamento. Não é mentira, tá? E o Santos fora de casa vem de 3 derrotas seguidas. Então, cuidado, tá? Esse é um jogo para correção de preço, um jogo bem difícil, tá? Bem difícil mesmo. Vou colocar aqui como correção de preço. Ponte Preta e Ceará. A Ponte, dentro de casa, com 3 vitórias e apenas uma derrota. O Ceará fora de casa com apenas uma vitória. Mais um jogo muito difícil também. O Ceará vem de 2 derrotas e um empate. E a Ponte Preta vem de uma derrota, né? Vitória, derrota, vitória, derrota. Para mim é um jogo mais complementar. E aí Amazonas e Curitiba. O Curitiba, que dentro de casa tem quase 100% de aproveitamento, fora de casa já tem uma dificuldade maior, não venceu nenhuma partida. O Amazonas, dentro da sua casa, perdeu 2, venceu 3. Também é um jogo muito parelho. Série B é excelente para você que está aprendendo mais sobre trade, sobre apostas, para poder trabalhar jogos para correção, né? É muito bom para entender um pouco mais do mercado. Vamos falar de jogos complementares de uma vez? Coreia do Sul, times que eu não tenho tanto conhecimento. Eu estou acompanhando um pouco mais aqui o Ulsan Hyundai, Pohang Steelers. Esses aqui eu não tenho tanto conhecimento. Vamos lá para baixo. China. Shanghai Port, mudou bastante o nome das equipes chinesas, né? Essa equipe pode ser um jogo complementar, não é tão cedo, 9 horas da manhã, não tá tendo mais euro de manhã, então pode ser bom. Aqui o Al Ahly, esse é sempre um time que eu quero acompanhar, mas o adversário é chato, né? O Zamalek é um adversário muito chato, mas lembrando, o Al Ahly tem uma quantidade de jogos bem inferior aqui ao Pirâmides. Nesse momento são 6 jogos de diferença e o Al Ahly provavelmente vai buscar essa diferença de pontos, tá? Então é um jogo complementar bem interessante aqui. Copa da Finlândia, tem o KuPS, tem o SJK, que no campeonato da Finlândia é sempre muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que não. Copa do Marrocos, Raja Casablanca. Esse nome é conhecido. Copa da Suécia, nenhum nome conhecido. E aí amistosos de clubes eu vou deixar para depois. Então vou deixar aqui nosso planejamento de trabalho. Talvez alguma coisa a favor da Argentina. Jogos para gols entre Inglaterra e Eslovênia pela necessidade da Eslovênia em se expor. E também entre França e Polônia pela necessidade da Polônia em se expor. Bastante jogo para correção de preço aqui e alguns jogos complementares. O link aqui do Radar Esportivo está na descrição, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Não esquece, gestão, juízo, devagarinho. Não tem cesta de 10 pontos. Tem que ir devagar, de 2, de 3, de 2, de 3 e assim vai, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê amanhã.